Olá pessoal do oitavo ano, nós vamos começar hoje a nossa quarta semana de arte do segundo bimestre. Na aula passada nós falamos sobre as instalações artísticas no espaço urbano e encerramos a aula falando um pouquinho sobre a arte popular, né? Uma arte que está inserida num contexto popular. Na sequência nós vamos falar sobre teatro popular, mas antes nós precisamos na aula de hoje entender o que é o teatro, como ele se desenvolveu ao longo do tempo, para chegar numa manifestação artística que se manifesta nas diferentes culturas e tradições. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o teatro, ele é a arte que faz parte das artes cênicas, a arte performática. A arte performática do teatro, ela pode estar inclusa dentro das artes visuais. Por quê? Artes visuais é toda arte que para contemplar eu preciso ver. Então, eu encontro o teatro dentro das artes visuais, porém o teatro é um pilar sozinho dentro das 4 linguagens artísticas básicas, que são dança, teatro, música e artes visuais. Então lembra lá? O teatro pode ser encontrado dentro das artes visuais, mas ele tem o seu pilar sozinho, ele ajuda a sustentar a arte individualmente. Então, teatro é a arte de ver, de ser visto, a arte da interpretação, né? A arte do atuar. A origem, né, do teatro. Nós temos registros de teatro nos povos primitivos? Temos algumas evidências de que o teatro acontecia sim com os povos primitivos. Porém, vai ser aqui com os gregos, onde a gente pode dizer que foi o pontapé inicial, oficial mesmo do teatro. Esse termo teatro ele vai surgir na Grécia e o teatro aqui vai ser uma ferramenta, quase uma ferramenta cívica para ensinar os cidadãos. Então, o contexto dos teatros, eles tinham um foco político. As pessoas acabavam se envolvendo naquela história teatral, se envolvendo naquela trama, torcendo pelos personagens e sem perceber, algumas questões ideológicas eram inseridas nessas pessoas que estavam assistindo. Elas se identificavam com aquele personagem e acabava a peça e ela já estava pensando igual àquele personagem, mesmo que fosse um pensamento que antes da peça ele fosse contra. Era uma forma de envolver as pessoas e inserir ideologias na mente. Nós temos estudos também que apontam, né, que o teatro ele nasceu de rituais sagrados feitos ao deus Dionísio, né? Quando a gente fala de Grécia, nós estamos falando de mitologia, da crença a muitos deuses. Então tem esse estudo que diz que o teatro surgiu de rituais sagrados ao deus Dionísio. Tanto que Dionísio, além de ser considerado o deus do vinho, também é considerado o deus do teatro. Há várias pessoas do meio teatral que ainda cultuam Dionísio, porque tem essa convicção de que ele é o deus do teatro, né? O deus que protege os atores e o teatro em si. Quando surge na Grécia, somente os homens podiam atuar. Então, se o personagem fosse feminino, eram os homens que retratavam. Nós já vamos falar daqui a pouco da caracterização. E nós tínhamos as tragédias e as comédias. Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente também disso, mas só agora mandando um spoiler, né, para vocês. A tragédia sempre vai estar ligado às leis, a questão da justiça e do destino, o herói morre no final, e a comédia vai utilizar de sátiras para falar algumas verdades para o público. E a gente chega nas máscaras do teatro grego. Gente, para que serviam essas máscaras, né? Como vocês podem perceber, eram máscaras extremamente elaboradas, com diversas expressões e diversos adereços. Primeira coisa, as máscaras serviam para diferenciar o sexo do personagem, a idade dele e a posição social. Ou seja, lembra, só os homens atuavam. Se esse personagem era feminino, então a máscara era através da máscara que aquele ator teria essa caracterização feminina. Se aquele personagem é velho, por exemplo, a máscara é que vai dar essa caracterização para um idoso ou para uma criança. Se ele é rico ou pobre, é através da máscara que nós vamos ver essa diferenciação mesmo. Essa máscara também servia como caixa acústica para voz. Gente, o teatro grego, nós não tínhamos microfone, sonoplastia, caixa de som e equipamentos. As pessoas falavam sem nada. Tudo bem, a gente não vai falar aqui, mas a estrutura do teatro, a estrutura física do teatro, ela já fazia isso. Como a estrutura geralmente era em formato de arena, as pessoas falavam e essa voz meio que batia nas arquibancadas e reverberava dentro do espaço físico do teatro. Mas as máscaras
também serviam como essa caixa acústica. Essa voz que batia por dentro da máscara, ela acabava ecoando e reverberando fora. Então, servia como caixa acústica também. E servia para elevar a altura do ator. Vamos supor que os dois atores têm altura parecida, por exemplo, ou um ator é mais alto. E esse ator que é mais alto precisa fazer o papel da mulher. E eles gostariam que o homem fosse mais alto. É através da máscara que nós vamos ganhar altura. Percebam as máscaras que tem na imagem da prof. Algumas são mais achatadinhas e outras são compridas, seja ganhando mais espaço com barba, ou seja ganhando mais espaço, mais altura, com o cabelo ou até algum acessório na cabeça. Então eles utilizavam esses tipos de adereços colocados na própria máscara, na estrutura da máscara, para conferir altura ao personagem. Então a caracterização principal do teatro grego não era com figurino, era com as máscaras. Aí a gente tem, né, as tragédias gregas. Geralmente elas eram escritas em versos, né? A gente falou ali no início, histórias de heróis, de semideuses, de reis e de pessoas muito corajosas. A tragédia, ela servia para comover o público. Então esse público assistia esse teatro e ficava comovido e se identificava com os personagens. Isso até motivava suas decisões políticas depois. Por isso que sempre vai ter alguém muito corajoso, um herói que faz algum feito assim incrível no final da peça e ele acaba sendo amado pelo público. Essa era a ideia principal. Desfecho trágico, geralmente com a morte. Morte de quem? Do vilão? Não, geralmente a morte do herói, daquele que morre pelo seu povo, né? Fica a dica aí porque era uma ideia bem política. Mostravam que as pessoas, por melhor que fossem, jamais chegariam a ser como os deuses. Gente, teatro grego ligado à mitologia. Então, por mais que aquela pessoa se esforçasse naquele enredo e fosse alguém muito incrível, sempre trazia aquela mensagem de que você poderia se esforçar, mas você nunca chegaria num patamar de um deus, porque os deuses eram supremos, nessa ideia assim. Aí a gente tem a comédia, que ela vai surgir inspirada nas festas chamadas comos. Lá pra frente essas festas vão até inspirar o carnaval, vai ter um pouquinho de raiz ali na origem do carnaval. E vai criticar a política e os costumes, por isso que a comédia vai usar de sátiras, para dizer a verdade, tá? Então é mais ou menos assim. Aí a gente sai do teatro grego e vai um pouquinho mais para frente pensar ali, quase no período de Idade Média, a falar dos teatros romanos, dos circos romanos. O que acontecia aqui? Primeiro, esse teatro ele foi importado da Grécia, mas ele vai ganhar uma forma própria quando ele chega em Roma e uma ideia de comédia sangrenta, por quê? As pessoas, em especial os cristãos, eles eram jogados na arena, nesse circo romano, e qual que era o espetáculo? Ver esses cristãos fugindo dos leões e serem devorados pelos leões na arena. Então, a maior espetáculo, né, são os circos romanos, onde as pessoas que iam contra a uma determinada liderança, geralmente contra um imperador, ele era jogado nessa arena e era devorado, né? O Coliseu é um exemplo de teatro que foi palco dessas mortes espetáculo, ok? Seguindo, a gente chega na Idade Média, agora, né, falando mais abertamente sobre a Idade Média, onde a igreja estava acima do poder, né? A igreja era o poder, na verdade. E a igreja ditava as regras, ditava tudo que tinha que ser feito no teatro, na dança, na música e entre outras áreas. Quais vão ser as representações do teatro na Idade Média? Representações da Bíblia. Passagens bíblicas, algumas coisas referentes aos dogmas e doutrinas da Igreja Católica. Tudo isso vai ser o contexto do teatro aqui na Idade Média. Vai ter a ideia do sagrado e do profano, uma vez que o teatro acontece no corpo e o corpo aqui vai ser considerado profano e somente o espírito vai ser considerado sagrado, então o teatro vai chegar um momento que ele vai sair do contexto religioso e, inclusive, vai ser considerado uma ameaça, por quê? Uma vez que as pessoas acabam gostando muito das peças teatrais e se envolvendo na história e se identificando com os personagens, se esses atores começassem a colocar ideias subversivas aos olhos da igreja ou heresias, eles poderiam mudar a mentalidade do público e esse público de fiéis poderia se voltar contra a igreja. Então a igreja se sente ameaçada pelo teatro e começa a tirar essa arte de dentro do conceito cristão, do conceito de igreja, mas continua acontecendo no espaço
urbano e principalmente nas praças públicas. Aí quando a gente chega aqui no Renascimento, a gente vai ter a comédia dell'arte, né? A comédia dell'arte, ela de fato vai dar origem para o carnaval depois. Ela tem inclusive alguns personagens como Colombina, Arlequim e Pierrot, que são personagens da comédia dell'arte que vão ser importados para o carnaval tradicional. Esses personagens estão presentes lá. Na Inglaterra, a gente tem um momento diferente no teatro. Por quê? Rainha Elizabeth I, ela era apaixonada pelo mundo das artes, todas as linguagens, em especial o teatro. Em um dos seus aniversários, ela decide se dar de presente uma trupe de teatro. Então, ela se dá de presente um grupo de teatro. E ela traz para ser o dramaturgo principal desse grupo de teatro nada mais, nada menos que Shakespeare. E aí começa a era do teatro elisabetano, onde o Shakespeare e outros dramaturgos vão produzir muitas peças e o teatro vai ser muito importante na Inglaterra. Coloquei alguns exemplos aqui de Shakespeare, como Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Megera Domada, tem A Tempestade, Hamlet, Otelo, entre outros. E aqui nesse momento do Renascimento, a gente vai começar com a divisão palco-plateia, ou seja, o palco separado da plateia. A gente tem essa divisão, onde o palco, os atores ficam de um lado e a plateia fica de outro. Então essa divisão vai ser bem especificada e consolidada no Renascimento. A gente vai para o Romantismo, século XIX, vai ser um momento onde a burguesia vai ter uma ascensão, né? Ela vai crescer e ela vai querer se ver retratada no teatro, né? Nas outras linguagens artísticas também, mas falando agora do teatro, ela vai querer se ver representada aqui. O drama vai substituir a tragédia, a comédia vai se desenvolver um pouquinho mais, as histórias que envolviam um contexto social vão passar para histórias individuais, lembra? Agora a burguesia vai querer se ver representada e nem sempre vai ser uma ideia de grupo, né? Sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai ser representada com mais ênfase nas peças. E o foco vai ser no ser humano, na emoção e vai surgir o melodrama. Vai ser aqui no momento de liberdade, fraternidade e igualdade. Então, esse grito que a sociedade vai dar vai estar impresso também no teatro do romantismo. O teatro hoje, gente, o teatro hoje ele sofreu por várias modificações na história, a gente não consegue ver tudo, a gente está vendo hoje de uma forma bem rápida para conseguir entrar de vez no teatro popular. Mas ele sofre várias transformações. O que era antes somente um teatro onde precisavam de pessoas para interpretar, hoje nós temos teatro de bonecos, nós vamos ver daqui a pouco o Mamulengo, que é um teatro popular, nós temos os musicais, teatros em espaços alternativos, teatro de sombra, entre outros, né? Na próxima aula a gente vai ver com calma essas linguagens dentro do teatro. E o teatro, olha só, ele vai resistir até mesmo o surgimento do cinema. Quando o cinema surge, há um temor se o teatro vai continuar com a mesma ênfase, com a mesma pegada. E, de fato, o cinema surge e o teatro continua existindo. As peças teatrais continuam se desenvolvendo. Então, são linguagens diferentes. E a gente chega aqui, quase para encerrar, no Mamulengo, que é um teatro popular. Ele é um teatro de bonecos. A origem dele é em Pernambuco, no estado de Pernambuco. E na próxima aula, a gente vai ver com calma como que se dá esse teatro, o enredo, a construção dos bonecos, quem pode participar e tudo mais, ok? Aqui a gente tem algumas técnicas e a principal técnica no estudo do teatro é a técnica do improviso, que são jogos teatrais, que é a arte do aqui e agora, de você aprender a sair de diversas situações diferentes, quando você esquece o texto ou quando alguém coloca alguma coisa inusitada na sua peça teatral, na sua sketch. Gente, para essa semana, a nossa atividade ela é bem simples. Eu quero que vocês pesquisem sobre as manifestações artísticas no teatro na nossa cidade, aqui em Curitiba. Quais são os grupos de teatro? Tem um grupo de teatro que já está consolidado há muitos anos aqui em Curitiba? Qual que é o gênero desse grupo de teatro? Ele é um grupo de teatro popular? Ele apresenta somente dentro dos teatros? Ou eles se manifestam nas praças? Eles trabalham com ONGs? Eles vão até orfanatos? Qual que é a linha de trabalho desses grupos teatrais? Você não precisa pesquisar vários, pode pesquisar um grupo teatral que tem aqui em Curitiba e aí pesquisar sobre a história dele, quando ele foi criado e quais são as linguagens, a forma como ele trabalha com o teatro, os gêneros, ok? Aí você faz essa pesquisa e posta lá no Classroom, ok? Até a próxima!